Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Olá a todos e a todas que chegaram para mais um vídeo do quadro Catequese Permanente. Esse quadro que está sendo uma parceria, da PJ do Regional Sul 2 com as SEBs da Arquidiocese de Maringá. Bom, nós já estamos discutindo já há algum tempo, a questão, estamos fazendo esses vídeos em sintonia com o Intereclesial das SEBs, que aconteceu agora em julho, que teve como tema SEBs, Igreja em Saída na Defesa da Vida das Juventudes. E o lema, o meu desejo é a vida do meu povo em Esther, Então, estamos já no nosso 7º vídeo. Se esse é o seu primeiro vídeo que você está vendo, corre aqui no YouTube que você pode ver os outros vídeos que a gente trabalhou antes desse daqui, e principalmente o anterior a esse, porque esse vídeo, ele complementa aquilo que a gente já conversou semana passada. Semana passada nós conversamos com o padre Danilo e a Silvia, que a gente falou sobre juventudes, conservadorismo e diversidades, E agora, nesse vídeo, nós vamos também estar conversando sobre juventudes e espiritualidade libertadora. Então, esses vídeos conversam um pouquinho entre eles e outros. Se esse é o seu primeiro, se é o vídeo, se você não assistiu o vídeo anterior, eu falo, olha, corre lá rapidinho, assiste ele, depois você vem nesse, para não ficar desconexo, aquilo que assim, nossa, o que eles estão falando? Mas a gente está já há um bom tempo trabalhando esses gritos da juventude, O que esse povo tanto sofre, E hoje nós vamos estar conversando então com o pessoal da coordenação e assessoria da PJ aqui do nosso Regional Sul 2, que é o Paraná. Vamos estar conversando com a Gabriela da Silva. Ela é a atual coordenadora regional da PJ, bióloga e professora. Oi, Gabriela, tudo bem com você? Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui de novo, podendo prosear, especialmente sobre esse tema que é tão importante e que nos move, e que dá força para essa chama que a gente tem no trabalho e no serviço, especialmente na PJ. Então, muito obrigada por essa parceria e a gente vai seguir proseando. Isso mesmo, a Gabi, ela já esteve com a gente aqui, no Catequese Permanente, conversando sobre essa questão da militarização da educação aqui no nosso estado. Vamos estar conversando também com a Nathalie Lima, ela é secretária regional da PJ, arquiteta e urbanista. Oi, Nath, tudo bem com você? Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, a gente poder construir junto esse momento. Então, fique à vontade, senta com a gente, com certeza a gente vai ter muito a trocar, várias experiências, várias conversas que, enfim, para a gente construir um caminho bonito. Ah, obrigado, Nath. Vamos conversar também com o Tiesco Crisóstomos, ele é membro da Comissão Regional de Assessores e Assessoras da PJ aqui no Paraná. Ele também é cientista social, especialista em juventude. Oi, Tiesco, tudo bem com você? Oi, Marcos. Oi, Gabi. Oi, Nath. Que alegria. Oi a todo mundo que nos assiste. Que alegria estar aqui com vocês para a gente conversar sobre essa temática que é tão importante na vida da Pastoral da Juventude, na vida das juventudes das comunidades eclesiais de base. É bem isso, Então, a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês. Talvez o pessoal da PJ já está um pouco mais acostumado, que é o livro Somos Igreja Jovem, Que a gente fala que esse livro aqui é a nossa estrutura principal, onde a gente fala o que a PJ faz, como que a PJ se estrutura, E nessa temática que é tão importante sobre juventude, espiritualidade libertadora, a gente vai falar dessa espiritualidade que nos alimenta, que alimenta a nossa caminhada, do jeito de fazer igreja, do jeito de fazer os grupos de jovens e do jeito também de nos entender, Porque essa espiritualidade nos ajuda a entender quem nós somos e o que nós queremos, tanto individualmente como coletivamente. Para isso, então, eu trago o Tiesco para que ele possa falar um pouco mais sobre isso nesse bate-papo bem gostoso que vai ser agora esses próximos minutos. Então, falar sobre espiritualidade libertadora é falar da espiritualidade que alimenta a nossa caminhada, Nós, homens e mulheres,
jovens do Brasil, jovens aqui do Paraná, que fazemos parte da Pastoral da Juventude, temos uma centralidade na nossa caminhada, que é a mística e a espiritualidade, né? E essa mística e espiritualidade, elas são por si só libertadoras, né? Porque ela é o sopro de Deus que age em nosso ser, como diz o Somos Igreja Jovem. É interessante que o Somos Igreja Jovem, como um subsídio da PJ, que é, como o Marcos falou, né? É como se fosse o nosso atual marco referencial, por assim dizer, né? Aquilo que organiza toda a caminhada. Ele traz um capítulo específico para falar sobre a nossa espiritualidade, né? E lá nesse capítulo, ele vai nos apresentar 7 dimensões da nossa espiritualidade, né? A gente sabe que a caminhada da juventude brasileira, e de maneira muito especial da Pastoral da Juventude, ela foi feita por muitas mãos, muitas mentes, muitos corações, há quase 50 anos, a gente está aí nas portas do jubileu dos 50 anos da PJ, e tudo isso que a gente tem conversado, que a gente tem refletido nessas catequeses que a gente tem feito aí com a parceria com as SEBs de Maringá, são parte desse processo, né? E no campo da espiritualidade, aliás, de maneira geral, a gente sempre sistematizou muito bem tudo aquilo que a gente faz, né? Então, a gente tem muitos documentos justamente por conta disso, porque também a sistematização da caminhada é uma prática importante, por 2 motivos. Primeiro, para a gente fazer memória dos que vieram antes da gente, mas também para a gente ter uma estrutura para os que virão depois de nós. Então, essa sistematização é muito importante. E no campo da espiritualidade, a gente também tem muitos e muitos materiais sistematizados. Essas dimensões que o Somos Igreja Jovem traz, que são 7, elas são também fruto desse processo histórico, né? E aí, eu queria trazer para vocês, e aí para a gente conversar um pouco, justamente sobre essas 7 dimensões. A primeira grande dimensão é a dimensão cristocêntrica, né? O que a dimensão cristocêntrica quer dizer? Quer dizer que a nossa espiritualidade é centrada em Jesus, amigo e companheiro de caminhada. Mas não é apenas naquela ideia do Jesus divino, do Jesus superior, do Jesus lá no céu, que não se encontra com a gente, né? Como a própria nossa experiência diz, ele é amigo e companheiro de caminhada. Então, é no segmento de Jesus divino e Jesus homem, né? Que caminhou aqui, que teve os seus amigos, suas amigas e transformou o seu tempo. Ela também é mariana, porque, assim como seguidores de Jesus, a gente também olha para a mãe de Jesus, a nossa mãe, a mãe de Deus, e percebe que ela se compromete com o projeto de Deus, no sim dela, mas depois do sim, em todos os passos da sua vida, né? Acompanhando Jesus, na boda de Caná, antes até no Magnificat, né? Nesse canto profético e revolucionário que é o Magnificat. Muitas vezes a gente coloca Maria como uma mulher silenciosa, que disse o seu sim e depois ficou silenciosa em todo o caminho. Se a gente olhar para a experiência bíblica, Maria não foi uma mulher silenciosa. O seu sim veio acompanhado do Magnificat, que ela mesma falava, derruba do trono os poderosos. Depois, em outros lugares, esteve com Jesus, provocou Jesus em Caná, esteve em outros espaços, né? Então, a gente olha para Maria, que é comprometida com o projeto de Deus. É um exemplo claro de fidelidade e disponibilidade de entrega. Então, ela também é mariana, né? Porque também é a espiritualidade que nos move, né? Da disponibilidade, da entrega, da fidelidade ao projeto de Jesus. Ela também é eclesial e comunitária. Por que ela é comunitária e eclesial? Ela é comunitária porque a nossa espiritualidade, a partir da experiência pessoal, ela se fortalece e como é que eu poderia dizer? Além dela se fortalecer, ela se forja na experiência grupal. É o grupo de jovens que faz com que a nossa espiritualidade, de fato, seja essa libertadora, né? E o grupo de jovens não é um espaço de
grêmio estudantil, não é um espaço de sindicato, não é um espaço de partido político, é um espaço de fé. É um espaço aonde os jovens vão experienciar a palavra, o segmento de Jesus. Por isso a lei eclesial. Porque além do grupo, ela também se vincula a outras experiências grupais e coletivas na comunidade eclesial de base, né? Na comunidade de fé. Então, por isso que nós dissemos que a nossa espiritualidade ela é comunitária e eclesial, grupal e a partir de uma experiência de fé, a partir do segmento de Jesus nessa comunidade de fé. Ela também é leiga e missionária. Primeiro porque todos nós, todos e todas, a grande maioria somos jovens, né? Ou são jovens ou leigas que trabalham na pastoral da juventude. Isso não quer dizer que a gente não possa ter o acompanhamento de religiosos e de sacerdotes, mas a espiritualidade da pastoral da juventude, ela é por si só leiga e missionária. A presença do Espírito nos grupos e comunidade instiga o jovem a servir outros e também a descobrir a sua vocação missionária. Ela também é encarnada e libertadora. E vejam, a gente fala o tempo todo de espiritualidade libertadora, e aí aqui a gente tem uma dimensão que diz que sim, que ela é uma espiritualidade encarnada e libertadora. Por que ela é encarnada e libertadora? Porque o Filho de Deus se encarna na realidade humana. Tem uma ligação de fé e vida. E a presença dele é afetiva e efetiva. E gera libertação. Todos os passos de Jesus, durante o seu tempo aqui na Terra, todo o seu contato com as pessoas, ele foi afetivo e libertador. Mulher adúltera, do cego, do leproso, do Lázaro, né? No Sermão da Montanha, com o Zaqueu, com tantos e tantas outras, né? Com os seus discípulos, com as suas discípulas. Ela sempre foi uma espiritualidade extremamente, né? Uma presença extremamente afetiva e efetiva, porque buscou sempre a libertação dessas pessoas. Ela também é orante, porque ela valoriza justamente esses momentos de oração pessoal, comunitário, né? A liturgia, né? As celebrações, expressam essa espiritualidade que alimenta e que anima a gente. Então, dentro dessa experiência da espiritualidade na pastoral da juventude, a gente tem formas de alimentar, mas daqui a pouco, né, a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre essas formas que alimentam a nossa espiritualidade. E a sétima, e não menos importante, é a dimensão celebrativa, né? Essa dimensão festiva, celebrar a vida, celebrar a esperança, celebrar o segmento de Jesus. A alegria da juventude manifesta-se na celebração da vida e do Espírito como festa inspirada na vitória pascal. A gente segue o homem que morreu e ressuscitou. O Pedro Casaldálica dizia que nós somos o povo da esperança. Quando Pedro dizia isso para a gente, né, e isso fica muito marcado na nossa vida, a gente tem que pensar sempre assim, por que a gente é o povo da esperança? Porque a gente crê no ressuscitado. Porque a gente celebra a vida e não a morte. Aquele ao qual nós seguimos venceu até a morte. Então é por isso que a gente precisa sempre ter essa dimensão da celebração, né? A celebração da nossa espiritualidade. E essa celebração, e acho que todos esses passos que o Tiesco nos trouxe, nos apresentou, ele também é muito ligado com as SEBs. Creio que as SEBs também partilha de todos esses pontos, né? Nas suas pequenas comunidades, ali se encontrando na rua quando dá, né? Agora por causa da questão da pandemia nem tanto, mas quando a gente também está discutindo, né? Sendo essa SEB, essa comunidade eclesial de base, a gente também é mariana, é cristocêntrica, é missionária. Então a gente trabalha com tudo isso, né? Olha que sintonia bacana entre a PJ e as SEBs, né? Eu acho que quando a gente trabalha isso de forma com a nossa vida, acho que frutifica bastante. A gente consegue ver assim, os espaços de transformação, não só nas nossas vidas, mas como nas vidas de todas as pessoas que estão perto de nós, né? Que é uma fé encarnada, uma espiritualidade, uma mística encarnada na vida do povo.
E quem é esse povo? Somos nós, né? É o povo da nossa rua mesmo, é o povo da nossa comunidade. É o que a nossa comunidade vive, o que a nossa comunidade precisa, e é o que a gente vai fazer, né? De ter essa fé que liberta também. Tanto uma libertação individual, como uma libertação coletiva, né? Que só libertação por libertação, se for só individual, a gente nem quer, mas sim também que ela seja coletiva. Acho que é muito bacana essa discussão, né, que o Tiesco trouxe. E eu acho isso muito bacana. E para quem tem participado do Intereclesial nesses últimos 3 sábados, na segunda semana, a irmã Teia e depois o Celso faziam uma fala muito bacana com a gente na parte do julgar, né, para a gente olhar desde a perspectiva da nossa fé, desde a perspectiva do nosso texto sagrado, disso que a gente acredita, como é que a gente se põe no mundo, né? Como é que a gente vive e como que a gente atua no mundo. E quando a gente fala de espiritualidade cristã, e especialmente a espiritualidade libertadora, mas cristã como um todo, é justamente vivenciar o encontro com Jesus Cristo, né? É esse encontro com ele, é a nossa experiência do amor, conhecendo a vida de Jesus Cristo e recriar na nossa própria existência e no nosso próprio contexto essas atitudes fundamentais, né, de Jesus, essa opção que ele tinha pelas pessoas mais pobres, pelas pessoas marginalizadas, pelos grupos que ficavam exatamente às margens, né, doentes, leprosos, mulheres. Como que a gente recria isso no nosso contexto, né? E como que a gente faz isso a partir da nossa própria sociedade, né? E desse momento que a gente vive, é a nossa forma de colocar em prática essa espiritualidade, né? E uma coisa que o Tiesco trouxe, que é muito importante, é a gente pensar qual é esse Jesus Cristo de quem a gente fala quando a gente diz que a nossa espiritualidade é cristã. Porque o Jesus Cristo que nós acreditamos é justamente o Deus conosco, né? É o Deus que caminha com a gente. Lá no Êxodo, quando a gente vê aquela passagem que fala, né, do Deus que viu o sofrimento do povo, que ouviu os clamores do povo e que desceu, acampou no meio deles para fazer parte desse processo de libertação. É esse o Deus que alimenta e que orienta a nossa caminhada, né? E quando a gente fala da pessoa de Jesus Cristo, a gente pensa sempre numa imagem assim do Jesus, por exemplo, de Nazaré, o Jesus da Galileia, né? É o Jesus do povão mesmo. Jesus que vivia no bairro, que vivia na vila, que estava no meio do povo, que estava caminhando junto, que possivelmente passou muitas dificuldades também na vida, um Jesus que também era pobre e que viveu muitas das dificuldades que a gente vê hoje e que por isso também se comprometia com a libertação das pessoas dessa realidade, né? Então eu acredito que a gente ter essa visão muito clara, muito específica, né, de qual é esse Jesus que a gente acredita, nos ajuda também a ter dimensão, né, de qual é a prática a partir da vida dele que faz com que a nossa espiritualidade, que é essa que nos alimenta, continue sendo essa espiritualidade que nos move desde essa perspectiva de Jesus em direção a essa prática libertadora, né, em direção a essa prática de cuidar da vida, né, e de garantir a vida da juventude. E para complementar isso que a Gabi trouxe, né, sobre esse Jesus companheiro, eu acredito que algo muito nosso também, né, dessa espiritualidade libertadora, é o quanto a gente consegue reconhecer Jesus no rosto dessa juventude, né? Estando aqui olhando para vocês, eu reconheço e vejo o quanto esse Jesus, né, ele se revela para mim em cada um de vocês. Então, de tudo isso que a Gabi falou, só para complementar também, porque é vivenciando isso que eu quero compartilhar, né, que eu vejo nessa juventude o rosto de Jesus, na diversidade, né, nas diferentes raças, enfim, eu vejo esse Jesus se revelando cada vez mais no rosto desses jovens. E bacana que esse Jesus que se manifesta, que se revela no povo, né, no rosto dos jovens principalmente, a gente veio discutindo isso, né, nesses vídeos, né, esse Jesus que ele é libertação dentro da escola, que ele é libertação no emprego, que ele é libertação na economia, que ele é libertação na nossa vivência comunitária, que ele é libertação até mesmo diante das adversidades do conservadorismo, né, então, esse Jesus, ele de fato, né, ele nos move, nos faz querer estar junto deles, né, acho que
tanto o que nós estamos discutindo aqui, como a proposta que o Intereclesial trouxe, né? A iluminação bíblica que Esther fala, o meu desejo é a vida do meu povo. Mas que vida é essa? E a gente vai lá mesmo defender essa vida? Essa vida que está, às vezes, no nosso bairro, na esquina de casa. Eu vou lá. Essa foi a discussão que nós fizemos, né? Agora no último encontro, que era o Agir. Eu tô indo lá mesmo? Ou eu só tô falando? Eu só fico rezando por essa pessoa, eu vou lá visitar aquele doente. Ou eu vou lá pegar na mão daquele jovem que está passando por alguma necessidade, né? Eu acho que é isso que nos transforma. A nossa espiritualidade, ela nos leva ao agir, sempre. Sempre nos leva ao agir. Seja com jovens, seja na nossa família, seja na nossa vida, né? E também com nós mesmos, né? Acho que é muito importante isso. A nossa espiritualidade, ela está para além das paredes, né, da nossa igreja. Isso é muito forte, assim, para nós também. É interessante porque justamente assim, né? Muitas vezes a gente olha para o grupo de jovens e até a própria comunidade, às vezes não compreende o verdadeiro papel do grupo de jovens, né? E o grupo ele tem esse papel específico, né? Diferente do que muitas vezes significa para a comunidade em geral, o grupo é um fator primordial na vida dos jovens, né? Também é na PJ e também deveria ser na comunidade. Em muitos lugares, a gente vai olhar, por exemplo, tem a experiência de que os jovens participam do grupo, mas eles precisam sempre participar de uma outra coisa, né? Tem sempre que ter um outro serviço para o jovem na comunidade que não o grupo. Tem os meninos do grupo de jovens. Mas podia ser catequista, porque podia ser animador de comunidade, porque podia ser cantor, ou do grupo de música, ou porque poderia ser coroinha. E a gente tem que perceber o grupo como esse lugar vital do jovem, como esse lugar que alimenta a espiritualidade e que, alimentando a espiritualidade, provoca-o a ser outro, né? Provoca a ser outro, né? No grupo, é no grupo que os jovens explicitam o seu encontro pessoal e comunitário com Cristo vivo. É ali, no grupo, na experiência com seus pares, né? Para que, evangelizados, se comprometam com a libertação integral do homem, da mulher e da sociedade. Então, olhem que potência é o grupo, né? A gente não pode olhar para o grupo pensando menos que isso, né? Nós, como parte da pastoral ou como parte de qualquer movimento de juventude, eu acredito que existem outros grupos de jovens, né, de outras experiências juvenis que estão assistindo, né, todo esse processo catequético que a gente tem feito em parceria com a SEB de Maringá, e eu digo isso, né? A PJ tem isso muito arraigado, isso faz parte elemental da PJ, mas isso precisa fazer parte elemental de todas as experiências juvenis, né, que trabalham com grupo. É óbvio que tem algumas experiências que não trabalham com grupo, mas essa que trabalha com grupo, ela precisa olhar para o grupo assim, como esse lugar vital, como esse lugar onde os jovens se mobilizam para transformar a sua realidade e a realidade do outro, né? Então, isso precisa ser cada vez mais fortalecido. E quando a gente fala de evangelização, né, e evangelizar a partir dessa nossa perspectiva de espiritualidade libertadora, o grupo é esse espaço privilegiado de evangelização, né? E falar de evangelização também é falar do anúncio da Boa Nova, né? A Boa Nova trazida por Jesus de Nazaré, o Galileu, que consiste principalmente no anúncio do reino de Deus, né, aqui na Terra. E quando a gente fala de reino de Deus, a gente fala muito da civilização do amor, que é essa forma carinhosa que a gente gosta de se referir, mas eu acho sempre importante a gente ter em mente que falar de civilização do amor não é uma coisa abstrata, parece aquela coisa utópica, né, o sonho, não sei o quê, o reino é uma coisa muito distante, mas quando a gente fala da Boa Nova e do anúncio da Boa Nova e de construir a civilização do amor, isso implica em traduzir a nossa experiência de encontro pessoal e comunitário com Deus e com esse Jesus nessa prática comunitária e em promover o encontro do outro e da outra também com essa pessoa, né? Então, eu acho que o grupo é esse espaço realmente, como o Tiesco traz, em que a gente pode privilegiar
esses encontros, né, e essas partilhas, e desencadear processos assim que vão ser duradouros na vida da juventude, né, de cada jovem que participa do grupo. E é importante a gente falar, por exemplo, que a espiritualidade, ela é uma coisa que ela é uma escolha, sabe? Por mais que a gente nasça no berço de uma comunidade, que a nossa família é católica faz 200 anos e sempre estive lá dentro da igreja, mas a gente continua fazendo o nosso trabalho de evangelização na igreja porque a gente escolhe, porque a gente se apaixona pelo projeto desse Jesus de Nazaré e a gente quer ampliar essa experiência do encontro com ele, né? Então, fazer essa escolha quando a gente está no grupo de jovens, também é uma evidência disso, né? De como a gente se sente acolhido, como a gente se sente feliz por ter feito essa experiência e que a gente quer que outras pessoas façam essa experiência também, né? Então, o grupo é esse espaço bonito de a gente querer ampliar a experiência gostosa que a gente faz. Eu fui no encontro da PJ e foi tão gostoso, eu queria que você também fosse. E aí você chama o amigo, chama a amiga, e aí a gente vai se aproximando e a gente vai fazendo também essa experiência, né? E isso a gente faz no grupo de jovens, a gente faz na nossa comunidade de fé, a gente faz em tantos espaços onde a gente está presente, né? Uma pessoa que é espiritualizada nesse sentido, né? A gente carrega a nossa espiritualidade por onde a gente vai, né? Isso não quer dizer que a gente vai botar uma leitura fundamentalista do texto bíblico e da prática de Jesus em alguns certos espaços que nós estamos, né? Por isso, tanto a gente fala também, até um outro assunto do Estado laico, né, e da gente saber fazer essa distinção, mas isso quer dizer, né, carregar a nossa espiritualidade por onde quer que a gente vá, quer dizer que a gente dá testemunho dessa espiritualidade libertadora e da vida desse Jesus libertador, né, dessa praxis da libertação com a nossa própria vida em todo canto, né, então é no nosso discurso, é na nossa fala, mas é na nossa prática, né, a nossa prática de amor, na nossa prática de cuidado, na nossa prática de acolhimento, né, e isso tudo a gente tem esse espaço, essa ferramenta privilegiada de conhecimento e de partilha, né, que são os grupos de jovens para nós. Bacana, Gabi. A partir disso que você trouxe, eu pensei assim, a gente fazer um pequeno exercício. Então, para quem está nos assistindo, eu vou fazer essa motivação. Você pausa o vídeo, pensa, depois que você pensar, você volta para a gente partilhar. Então, é um exercício entre nós também, que isso não estava combinado, veio agora. Mas tudo isso que a Gabi falou a partir do testemunho, eu fico pensando assim, e que também eu convido a todos a pensar um momento, uma experiência pessoal que você teve com Jesus e que isso motivou a sua ação, que alimentou a sua fé. Que momento que foi esse? Você consegue falar? Você consegue pensar e falar assim, esse momento foi um encontro pessoal, alimentou a minha caminhada e isso me ajudou a agir. Então, eu vou convidar para que vocês parem o vídeo agora, pensem esses minutinhos e para a gente voltar a conversar sobre isso, porque isso vem em diálogo, vem no que a gente conversou. Como que eu estou construindo o reino? A partir da onde? Eu testemunho a partir da minha vida, né? Porque acho que Pedro Casaldáliga falava de que às vezes muitas pessoas elas vão ter o exemplo de evangelho a partir da nossa vida. E que testemunho é esse? Que exemplo é esse que a gente dá? Então eu convido você a pausar o vídeo agora e a gente vai retornar daqui a pouco. Daí quando você pensar nisso, a gente retorna. Bom, então espero que todos e todas que estão nos assistindo possam ter feito esse momento de olhar para si, qual foi esse momento de experiência pessoal com Jesus, né, que te fez agir, que te fez caminhar e mostrar, né, as possibilidades do reino. Comigo, é uma experiência bem pessoal que eu tive, que foi lá no Rio de Janeiro, durante a Jornada Mundial da Juventude. Eu estava passando por uma situação bem pessoal, assim, de incertezas, né? Se eu estava o meu nome estava sendo rezado para assumir a coordenação regional da Pastoral da Juventude. E nesse momento eu estava rezando se eu assumia ou não assumia. Não foi a coordenação regional, não, foi a coordenação diocesana da Juventude. Aí eu estava assim, nossa, assumo ou não assumo a coordenação diocesana, eu rezando, até que eu tive aquele momento assim, tipo, acho que foi na missa de abertura da campanha, no momento da comunhão, a gente lá fazendo todo o momento da comunhão,
E foi aquele momento que eu senti, assim, que era o sim que eu deveria ter, né? Esse sim que eu tinha medo. Como eu, um jovem gay, assumi uma coordenação arquidiocesana para trabalhar com a juventude, né? E foi naquele momento que eu falei assim, não, Deus me respondeu, porque eu estava num momento profundo de oração, e aquele momento que eu estava rezando justamente isso na minha vida, eu olhei para o altar, devia ter, sei lá, 1 milhão de pessoas à nossa frente. A Gabriela estava com a gente nesse momento. E eu vi aquela cruz que passou aqui pela nossa diocese, que eu ajudei a carregar e que eu a vi lá do lado do altar. Então tinha muita gente na nossa frente, mas eu consegui ver a cruz. Ali foi o momento que eu comecei a chorar, que eu entendi a resposta que eu precisava dar. Então isso me ajudou a testemunhar com a minha vida que é possível um espaço de acolhida dentro da igreja, um espaço onde é possível ser quem você é, onde você vai testemunhar esse amor e que você vai mostrar que o reino também ele é de acolhida, esse reino é de diversidade. Então, esse foi o meu momento pessoal que me ajudou e me motivou a caminhar dentro da igreja, a caminhar dentro dos grupos de jovens, da pastoral da juventude, até hoje, né? Então, esse foi o meu momento. Bom, para mim, sempre tem vários momentos, né, que a princípio é difícil a gente tentar parar para pensar em um, e quando a gente para, surge um turbilhão, né, de experiências e de contatos, né, pessoais e comunitários com Deus. E para mim esse contato se deu exatamente na minha comunidade de fé. Eu nasci, cresci, fui criada em uma comunidade de base, cujo padroeiro é um santo que se chama São Leonardo Murialdo. Ele é um santo italiano, é o fundador da congregação dos padres que acompanham a gente aqui na nossa paróquia. E o trabalho dessa congregação, eles têm como foco o trabalho especialmente com a juventude, com crianças e adolescentes mais pobres. Então, desde sempre, né, desde criança, a gente cresceu ouvindo falar dessa pessoa e ouvindo falar do trabalho dele. E um dos pontos chaves, quando a gente fala da espiritualidade murialdina, que é essa também que me acompanha na minha caminhada, é de fazer a experiência com um Deus que tem um amor terno, pessoal, misericordioso, atual e infinito. Esses são os adjetivos que a gente usa para descrever, né, esse amor de Deus que esse santo São Leonardo Murialdo nos ajuda, né, através de sua prática, a descobrir. E a gente cresceu, né, fazendo a experiência e ouvindo falar e escutando essas palavras. E aí eu lembro quando eu estava ali no começo da minha adolescência, né, os meus irmãos mais velhos já participavam do grupo de adolescentes, o Marcos já participava do grupo de adolescentes. E quando eu fiz 13 anos de idade, essa era a idade que a gente podia começar a participar do grupo. E que os meus pais permitiram que eu começasse a fazer parte do grupo, foram ali nos primeiros encontros, nesse grupo que se chamava Asamor, que é uma sigla para Adolescentes Seguindo o Amor de Murialdo. E foi ali naquele grupo, né, naquele início ali da minha trajetória em pastoral, aos meus 13 anos de idade, em que eu comecei a ter essa experiência comunitária de grupo de jovens, né, sob a perspectiva desse santo que nos provoca a fazer esse encontro pessoal com Deus e que nos provoca a auxiliar, né, e a ajudar com que outras pessoas, especialmente a juventude mais pobre, que é as pessoas, né, a juventude que acompanha a nossa comunidade, especialmente, e de fazer com que outras pessoas também pudessem fazer esse encontro, e a partir disso, que a gente pudesse dar testemunho, né, desse amor, e de sermos adolescentes, e de sermos na nossa vida de acordo com esse amor que Murialdo descobriu e que nos ajudava a descobrir. Eu acho que aquele foi um primeiro grande marco, assim, né, na minha trajetória, de me perceber como um sujeita, protagonista ali na minha caminhada, como adolescente ainda naquele momento, né, mas já fazendo um compromisso consciente, né, usando o anel de Tucum. Foi nesse período justamente que eu comecei a usar o anel de Tucum, inclusive um deles, que é do ano de 2007, é um dos que eu carrego até hoje aqui no meu dedo, e foi justamente nesse ano, né, 2007, que a gente começou a fazer essa experiência, e que eu tenho, assim, como um grande marco, que foi o que depois disso continuou me motivando, né, e que continuou me provocando, sobretudo, a continuar fazendo essa experiência diariamente, né, e a anunciar também essa experiência
com a minha prática e com a minha vida. Bom, a minha experiência foi em 2019, em um encontro regional que nós vivenciamos aqui na minha paróquia, né, a paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Assis Chateaubriand. E esse encontro ele foi em formato de missão. E desde quando eu soube do acontecimento dele, né, que eu estaria envolvida, ajudaria, né, na organização, eu já fiquei, assim, muito, de coração muito aberto, porque eu acredito que quando a gente fala de missão, muitas vezes a gente acredita que a gente vai levar algo, mas na verdade a gente mais encontra algo, né, em troca do que a gente leva. E a gente encontra, na verdade, experiências de vida, histórias, olhares que muitas vezes são olhares tristes, mas que lá no fundo são olhares de esperança, sabe? E ter vivenciado essa experiência junto com meus grupos de base, né, grupos que eu conheço, rostos conhecidos aqui, e poder ver com eles, né, a alegria de voltar e dizer, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa movimentar algumas coisas, e isso foi feito, né, junto de serviço social da cidade, junto com o padre. Então a gente conseguiu, assim, trazer dessas experiências, mas ir além, né, daquilo que a gente viveu. Então a missão para mim, ela foi realmente, assim, um ponto onde eu reafirmei a minha opção de vida, que é a pastoral da juventude. Foi onde eu pude, assim, dizer que eu tinha certeza que era isso que eu queria. E a partir disso, outras portas se abriram, outros serviços vieram, né? Veio, então, a oportunidade de contribuir junto com esse coletivo, que é a coordenação regional. E foi naquele momento, né, onde o pessoal, enfim, já me olhou e disse que talvez eu poderia muito assomar junto. Então, foi nessa experiência de missão, de ir ao encontro, de ter levado, né, a nossa acolhida para junto dessas pessoas aqui da minha comunidade, mas eles terem mais nos ensinado e mais nos enriquecido do que a gente mesmo. Então, a missão foi muito importante para mim. Uma experiência que eu tive, isso que a Gabi falou é verdade, né? A gente vai pensando e vai surgindo muitas coisas, então é difícil você escolher uma. Mas tem uma que me toca muito. Quando eu estava na secretaria da PJ, Santa Catarina celebrou os 30 anos da PJ lá, né? E eles fizeram um acampamento no interior de Ouro, que é uma cidadezinha da Diocese de Joaçaba. E foi um acampamento muito bonito, assim, né? Muita gente, muitos jovens, impressionante, assim, a quantidade de jovens e tudo. E todo o momento celebrativo foi muito bonito, mas a missa de encerramento foi uma das coisas mais belas, assim, sabe, das celebrações mais belas que eu participei na vida. A gente via aquele galpão, né, nessas comunidades aqui do sul, no interior, sempre tem aqueles galpões que o pessoal faz festa, faz os festejos, enfim. E tinha tanta gente que não cabia na capela da comunidade. Então, a celebração foi feita no galpão. E foi feito pelo Frei Dudu, se eu não me engano. Até faleceu, infelizmente. Teve uma doença grave há alguns anos e faleceu. Mas a celebração foi belíssima, belíssima. E algo que me mobilizou muito naquela celebração, teve duas coisas. Primeiro foi a Eucaristia, que eu tinha uma amiga que estava passando por um momento muito, muito difícil mesmo, naquele tempo, com a pastoral, inclusive, e a gente não comungou, a gente não foi para a fila da comunhão, a gente saiu e foi conversar sobre esse momento difícil. E aquilo, para mim, foi uma comunhão plena, sabe? Apesar de não ter comungado junto com os jovens, né, na Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, mas aquele momento com ela foi comunhão plena. Eu senti Cristo, sabe? No escutar, no falar com ela. Foi um momento assim, muito profundo da minha vida como jovem. E depois, ainda na celebração, o momento de encerramento, que os meninos pegaram o William era o coordenador, era o secretário regional, né?
e ele acumulava muitas funções naquela época. Secretário regional, coordenador nacional, ainda era representante do setor em um monte de coisas, porque a CNBB do regional preferia que fosse assim. Como ele era o liberado, ele acabava tendo que assumir. E eles fizeram um momento tão bonito, assim, de unção do William, sabe? E eu não lembro de ter visto ninguém na plenária, na celebração, sem estar chorando por causa daquele momento. Então, de fato, esses momentos celebrativos e esse momento específico de celebração dos 30 anos lá de Santa Catarina foi um momento que me fez perceber a grandeza que é Cristo na vida da gente, na vida daqueles jovens, mas também na minha vida. Ainda sobre a minha experiência, a gente tem um poema que foi feito por um grupo da missão, né, um grupo missionário, que visitaram uma casa e a partir daquela experiência eles escreveram juntos, né? E daí no final eu vou compartilhar com vocês para a gente encerrar, tá bom? Bacana, Nath. Acho que a gente que viveu essa missão também foi bem significativo. Tudo que a gente pôde viver aqueles dias lá em Assis, né? E olha para vocês verem, eu acho que se vocês que estão nos assistindo também vai ter esse momento, esse contato com esse sagrado que de fato alimentou a sua espiritualidade, tanto pessoal como coletivamente, e ela te motivou a agir, né? Então, acho que a gente isso é de fato, né? Essa espiritualidade que liberta tanto individualmente como coletivamente, né? Mas já encaminhando já para o nosso fim desse vídeo, né? Senão vai ficar um vídeo bem longo. Uma coisa importante que a gente retoma é uma questão, né? Um exemplo muito bacana de um sim libertador e de um sim que não foi somente pessoal, mas foi um sim coletivo, e a PJ reafirma sempre isso, que é o sim de Maria, né? Eu acho que essa Maria que a gente reza, né, mansa e humilde de coração, mas a gente não quer essa Maria silenciosa, a PJ não acredita nessa Maria que é só silêncio. Não, essa Maria é aquela Maria que estava junto. A Maria que ela, no momento que ela precisou, ela chegou em Jesus e falou. Ela apontou algumas situações, ao mesmo tempo ela estava junto com os apóstolos, né? Quando depois, no momento depois que Jesus morre, Maria estava junto lá com os apóstolos escondidas, né? Porque eles estavam sendo perseguidos ali em Atos dos Apóstolos. Vocês podem encontrar toda essa passagem. Ali em Pentecostes, Maria estava junto e recebeu esse Pentecostes junto 50 dias depois. Então, creio que a PJ ela sempre reafirma essa nossa fé mariana, não essa fé mariana que é de usar corrente, mas é uma fé mariana que vai libertar, não vai ser escravo, vai ser libertação, e essa fé que também vai nos promover e vai nos levar a defender a vida das mulheres, né? Extremamente importante com as nossas campanhas. Creio que as meninas, nesse momento, quando a gente vai falar desse protagonismo feminino, nunca é bacana um homem falar sobre isso, sim sobre as mulheres, né? A gente está aqui para acompanhar, para caminhar junto, mas a fala é delas. Quando a gente fala assim de Maria, e ao olharmos para Maria, especialmente essa figura da Maria de Nazaré, né? A gente contempla a figura dessa mulher que era solidária, né? E cheia de compaixão. Realmente, como a gente já mencionou, né? Maria não foi uma pessoa que aceitou as situações da sua vida com resignação, ou com indiferença, ou com submissão. Pelo contrário, né? Maria era uma mulher extremamente compassiva e solidária, e ela assumiu esse compromisso como projeto de salvação do povo, né? O fato de Maria ter dito sim a esse projeto, sim a gerar Jesus no seu ventre, foi o grande sim dela ao projeto de libertação do povo, né? E isso mostra o seu papel fundamental na nossa história como povo de Deus também, né? E esse, inclusive, é um traço muito característico dessa nossa espiritualidade que a gente diz que tem essa dimensão mariana, né? É a solidariedade para com as outras e os outros, especialmente quando essas pessoas são desfavorecidas por tantas forças, pelo sistema, né, que nos mata e que nos oprime. E aí Maria vem suscitar em nós, né, nós como povo de Deus, um compromisso, né, para com aquelas pessoas e aqueles que precisam de vida, que precisam de
dignidade, né, e que precisam passar também por esse encontro com Jesus, né, e ter acesso à dignidade da vida e a essa boa nova de Jesus. E é um pouco dessa provocação que a gente carrega também dentro da Pastoral da Juventude, quando a gente assume a campanha nacional pelo enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. É uma campanha que quer proteger a vida das mulheres especialmente, lá na ponta onde as mulheres estão sofrendo violência, né, onde as mulheres estão sendo violentadas e mortas diariamente, mas também lá no começo, né, na origem desse ciclo, que é o sistema patriarcal, né, o patriarcado que gera tantas dessas nossas relações que muitas vezes a gente tem que são desiguais, relações onde não tem respeito, relações que geram morte, que geram dor e tanta violência. Né? Então, assumir esse compromisso com essa espiritualidade libertadora, tendo também Maria como essa figura, né, solidária e essa figura comprometida na nossa caminhada, isso também nos provoca, né, e nos dá essa força que nós precisamos para dizer sim, né, a esse compromisso, a ser protagonistas também nessa história e a nos colocarmos, né, nessa posição de escuta, de acolhimento, mas também de transformação dessa realidade, né, que é tão dolorosa e que a gente ainda precisa se libertar. Obrigado, Gabi. Eu creio que com essas palavras a gente já pode ir finalizando, né, o nosso vídeo. Então, eu convido, né, a Gabi, o Tiesco, a Nath a fazer as suas considerações finais para que a gente possa também finalizar, né, mostrando tudo isso, essa partilha, né? Creio que essa nossa conversa, esse nosso diálogo, ele também trouxe muito de partilha, né? Então, creio que então, acho que Tiesco, né, ele pode trazer nessa sua fala principal, né, essas formas também, né, de nos ajudar a alimentar a nossa fé e a nossa espiritualidade. É isso. Eu acredito que a gente bateu um bom papo sobre essa temática. É óbvio que ela é experiencial, então o que a gente trouxe aqui foi alguns elementos, né, que são importantes, que fazem parte da nossa caminhada, como eu disse no início, que a gente sistematizou ao longo de décadas, mas é óbvio que ela não é palavra morta, né, que na experiência de cada grupo, de cada comunidade, de cada jovem, a espiritualidade também precisa ser viva e fortaleça, né, a sua caminhada. Mas eu disse que a gente ia falar um pouco também sobre as experiências, né, as possibilidades, as formas de alimentar essa espiritualidade, ou a nossa espiritualidade, né? De maneira bem resumida, iniciar dizendo que não existe apenas uma ou outra forma, né? Quando a gente diz que existem algumas formas, a gente não quer prender o espírito, mas a gente quer apresentar algumas possibilidades, né? Mas deixando sempre a criatividade dos jovens, das jovens, e também a criatividade do Espírito Santo de mobilizar as pessoas. Mas alguns elementos importantes, né, ou algumas formas de alimentar a nossa espiritualidade, né? A participação nas liturgias, a gente sabe que a celebração eucarística, a celebração da palavra, né, outras celebrações litúrgicas são muito importantes, são fundamentais. O centro da fé está na Eucaristia, né? O centro da fé está na Eucaristia. Mas a gente pode, a partir da Eucaristia, também outras liturgias fortalecer a nossa espiritualidade. A vivência sacramental, como eu disse, de modo especial, a participação na Eucaristia, na reconciliação, na confirmação, né? Muitas vezes a gente olha para os sacramentos e não percebe como eles mobilizam e como eles alimentam a nossa espiritualidade. Então, participar dos sacramentos também é uma forma, né, de alimentar essa espiritualidade. Os retiros, as vigílias, né? Na PJ a gente tem uma experiência muito bacana das leituras orantes da palavra, né? A partir da experiência que o CEBI, que a CRB nos traz, né? Nos trazem. As romarias, nossas caminhadas, caminhada dos mártires, caminhada da juventude, romaria da juventude, romaria da terra, romaria das águas, enfim. Quantas e quantas romarias a gente tem no Brasil, né? Aqui no Paraná também, nas nossas dioceses. Isso é importante que a gente também perceba como forma de alimentar a nossa espiritualidade.
A oração pessoal e comunitária é fundamental. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Quantas e quantas vezes eu esqueço disso? É tão importante que a gente alimente, né, a nossa oração pessoal, mas também a nossa oração comunitária. Se encontrar com a família, se encontrar com os amigos, no grupo, né, na comunidade de fé. A oração do ofício divino, né? A gente tem aqui no Brasil o ofício divino das comunidades, que depois foi criado o ofício divino da juventude, né? Então a gente tem uma experiência muito bonita de oração a partir dessa experiência do ofício divino. Então que a gente possa fortalecê-la, né, nas nossas comunidades. A gente sabe que nesse período de pandemia tem sido muito difícil, mas quantas dioceses, paróquias, grupos fizeram e estão fazendo o ofício divino de forma online, né? Então, fortalecer essa experiência. O estudo da palavra, a gente tem aí, né, diversos cursos bíblicos nas dioceses, né? A própria Pastoral da Juventude tem diversos materiais a respeito dessa temática do estudo da palavra de Deus. O CEBI, né, que é um grande parceiro nosso. Então, procurar sempre se alimentar também a partir do estudo bíblico. Formação catequética, né? E as escolas bíblicas e litúrgicas para jovem. E a gente não pode esquecer que a nossa vivência ecumênica também é uma forma de alimentar a nossa espiritualidade. A espiritualidade que ela é libertadora, ela não aprisiona o espírito, né? Se ela é libertadora, ela não aprisiona ninguém, nem o espírito. Então, essa convivência com o diálogo ecumênico e macro-religioso, ela é fundamental justamente para alimentar, para retroalimentar até, por assim dizer, a nossa espiritualidade, que é libertadora, que é encarnada, né? Como a gente disse agora há pouco, tá bom? E, né, finalizando, agradeço muito, muito a oportunidade de estar com vocês, que esses momentos que a gente proporcionou, né, através dessas catequeses, a gente espera que outros momentos virão, mas que eles possam, de fato, estimulá-los, fortalecê-los, né, na experiência de vocês como jovens, também como acompanhantes de juventude, assessores, mas também os membros das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, que também participam conosco, que nos assistem. Deem oportunidade para os jovens da comunidade de vocês participar, ser liderança, protagonizar também os processos de evangelização na comunidade. É muito importante que a gente faça isso. Essa também precisa ser uma dimensão da comunidade, né? De dar ao jovem a possibilidade de ser protagonista da ação. Obrigado, Tiesco. Gabi, também você tem algumas considerações finais a fazer? Eu acho que essa fala foi muito rica e ainda tem tanto a se falar, né? Acho que a gente se provocar também nas nossas comunidades, nos nossos grupos, a levar esse diálogo, né? A nos escutarmos um pouco mais. Porque falar de espiritualidade libertadora é basicamente falar, né, do que e em quem a gente crê, né? E como a gente vive a nossa vida a partir dessa crença, né? Nós queremos, por exemplo, que nós, como jovens cristãs e cristãos, nós não devemos passar passivos, né, pela vida, mas que nós somos sujeitos transformadores, transformadoras dessa nossa realidade, né, que lutam por espaços, que constroem alternativas, né? Nós queremos numa experiência de comunidade que não é essa comunidade estática, patriarcal, clerical, hierárquica, né? Mas que a gente crê numa experiência de comunidade que é integradora, que é intergeracional, né? Que escuta a voz e a diversidade das juventudes, né? Nós cremos nessa comunidade justamente em luta, né? Junto aos povos mais marginalizados e mais oprimidos da nossa sociedade. E, sobretudo, dizer que essa espiritualidade também não é uma espiritualidade que crê num Deus castigador, né? Essa visão de Deus que pune o seu povo, né? Com pobreza ou com dor, né? Pelo contrário, nós cremos nesse Deus que está presente nessas diferentes experiências das comunidades, né? Um Deus que é próximo, um Deus que é libertador e revolucionário, né? Um Deus que é membro das nossas comunidades, um Deus que é membro da Pastoral da Juventude, né, e que trabalha e que luta como Jesus de Nazaré. Muito obrigada à SEB de Maringá, né, por nos proporcionar esse espaço de partilha, e a gente espera se encontrar por aí nas nossas redes sociais e na vida, para a gente seguir sempre partilhando essas nossas experiências. Obrigado, Gabi. E o nosso encontro, ele será muito em breve, no próximo vídeo, em que nós vamos continuar conversando sobre os ecos, né?
do Intereclesial das SEBs, ele acabou de se encerrar. Hoje que nós estamos gravando, né, o vídeo agora, ele acabou de acabar o Intereclesial das SEBs, né? Porém, a gente vai falar, né, o que isso ecoa em nós, né, que seria então, que vai ser, né, a temática do próximo vídeo. Então, obrigado a todos que participaram até o momento aqui com a gente. Curta esse vídeo, compartilha, manda lá no seu grupo, do WhatsApp mesmo, da sua comunidade, para que a gente possa fazer ecoar, né, esse Cristo que é libertador. Nath, então trago para você também fazer suas considerações finais e aí a gente finaliza, né, essa nossa roda de conversa com a poesia que foi construída lindamente na nossa, fugiu o nome. A nossa missão. Na nossa missão, isso mesmo. Então tá, Nath. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês. Eu costumo pensar assim que todas essas experiências parece que a gente vai colocando na nossa mochila, sabe, para a gente continuar caminhando. E hoje eu saí com a minha mochila um pouquinho mais pesada, de muitas partilhas e experiências assim enriquecedoras. Então, para todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que também foi assim. Foi muito bom estar com vocês. Então, para a gente encerrar, eu vou ler essa poesia que vem como uma forma, né, uma prece, para que a gente possa, então, continuar nesse caminho, né, levar essa espiritualidade cada vez mais libertadora, enfim, para todos e todas. A juventude a caminhar foi o seu povo encontrar, e o seu tempo, então, doar. Vimos chão de terra e estrada, vimos a dureza da caminhada, acima de tudo, gente amada. Vimos Jesus de toda cor, ouvimos histórias cheias de dor, mas além de tudo, vimos amor. Mas além de tudo isso, vislumbramos a pobreza, e nela vimos nobreza, e na simplicidade beleza. Com alguns até choramos, pelos momentos que passamos. Esquecer nós não vamos. E em meio a tudo isso, de tudo que nós temos visto, nós podemos ver o Cristo. Então, gente, obrigado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau!